Hi guys, what's up? Igor here. Today we're gonna talk about English, okay? So let's go. I wanna talk with you about some things, and this is so great to be here with you guys. I know it's a different class, and everything's gonna different now, but I know you can and I can work together and do that better, okay? So let me understand with you, let me teach you some things about this class, ok? Então, olha, para começo de conversa, nós precisamos saber o seguinte: é uma aula diferente, é um momento diferente, nós estamos passando por um momento diferente, mas isso não é necessariamente uma coisa ruim. It's not a bad thing at all. It's not a bad thing at all. De jeito nenhum é uma coisa ruim. Sabe por quê? Porque pode ser uma forma mais divertida de você aprender, uma forma mais interativa de você aprender. Se você coloca na sua mente o seguinte, olha, todos os dias, all days, you pick up your phone and open your YouTube. I know that you know what I mean, YouTube, and you're searching for makeup videos and game videos, I don't know, funny videos, and you're always learning with it. Você está sempre aprendendo com isso, você sempre está aprendendo com esses vídeos. Então vai ser mais um vídeo para você aprender. E dessa vez a gente vai ter um pouco mais de interatividade. Claro que tem menos recursos do que se tinha lá, mas aqui também nós vamos usar alguns recursos bem interessantes. Tá certo? A gente sabe que nós estamos aqui por conta da quarentena, né? Você está na sua casa, eu na minha casa, mas isso não impede que a gente possa trabalhar junto. Então, é isso que nós vamos fazer, tá certo? Só relembrando, pessoal, no hugging, no kisses, no touch, ok? Sem abraços, sem beijos e sem toque, tá certo? É só oi, tchau. Lavem bem as mãos e estejam bastante seguros nesse momento, tá certo? Mas tranquilos e coração aberto, sei que vocês não tem nada para fazer, então let's go learning, vamos aprender, ok? Let's go learning. So, vamos lá. A última aula, a minha primeira e última aula com vocês foi sobre pronomes demonstrativos, não foi isso? Nós trabalhamos o texto Where's My Cell Phone e aprendemos um pouco mais sobre pronomes demonstrativos. Ok? Para fazer um apanhado rapidinho desses pronomes demonstrativos, nós temos quais seriam eles, né? Isso, vamos abrir aqui um parênteses para falar sobre isso. Então nós temos that, e this para singular, correto? Ok? E nós temos this and those para plural. Ok? That e this servem para o singular. É este e esta. That para longe, this para perto. Já aqui nós temos o plural, que no caso seria these e those, ou seja, vamos lá, these e those, ok? Nós usamos o this, não this, é these, nós usamos para estes e estas, que estão perto. Nós usamos o those
para aqueles ou aquelas que estão longe, tá certo? Fazendo um apanhadozinho geral da aula, esse seria o resumo. Espero que vocês tenham lembrado, viu? Por favor. Hoje nós vamos aprender uma expressão diferente. Quer dizer, nós vamos aprender mais sobre esse carinha aqui, ó. Ele é um verbo importante. Ele se chama do, ok? O nome dele é do, é o verbo do. Só que ele serve como um verbo auxiliar também. E isso é que é muito interessante nele. Ele se molda, entendeu? Ele se transforma em outra coisa. Ele é um verbo modal. Ele não simplesmente serve para dizer que to do é igual a fazer. Did é igual a fez. Ou done é igual a feito. Além disso, ele ainda tem outras formas de se mexer com ele, de se reinar com ele, tá certo? E nós vamos aprender hoje como usar ele para fazer perguntas, tá bom? Para isso, nós vamos correr lá. Opa, aqui eu fiz fazer. Ok, consertado. Agora nós vamos correr aqui para o... nós vamos aqui para o livro, tá? Por favor, abram aí o livro de vocês na página em questão, página 168, tá bom? Nós vamos aprender não somente sobre comidas favoritas, nós vamos aprender sobre este verbo maravilhoso que é o do, tá bom? Nós temos aqui algumas imagens que eu gostaria de passar o áudio, vocês exercitarem um pouco o ouvido, né, o listening. E eu gostaria que ao passo que eu for passando essa imagem, vocês fossem, passando esses vídeos, vocês fossem tentando traduzir e entendendo o que está acontecendo nessa cena, tá bom? Eu vou botar aqui o vídeo para tocar, o áudio para tocar, e vocês já podem começar. They're having breakfast together. They are having breakfast together. These kids have lunch at the cafeteria every day. These kids have lunch at the cafeteria every day. They have dinner around 8 p.m. every night. They have dinner at around p.m. every night. Ok? São frases bem úteis, na verdade. Nós temos aqui o destaque para o breakfast na palavra. Ok? Breakfast quer dizer café da manhã. Ok? Breakfast. Então, eles estão tendo breakfast, café da manhã, juntos. Porém, a tradução mais correta seria eles estão tomando café da manhã juntos. Ok? Então, nós vamos aqui para a segunda. Será que vocês conseguiram? Espero que sim. Quem lembra disso aqui? These. E aí? Quem lembra que é this? Nós temos o this, o this, o that e o those. Não é isso mesmo? Então, quem lembra que é this? É estes, para perto, só que no plural. Ou essas. These kids have lunch at the cafeteria every day. Essas crianças have lunch. Não é lanche, tá? É lunch. Have lunch. Ou seja, elas almoçam at the cafeteria, na cafeteria. Né, falso cognato aí, ó. Parece, mas não é. Cafeteria, não. Cafeteria não é cafeteria, é refeitório. Tá certo? At the cafeteria every day. No refeitório todos os dias. E o próximo e último é esse aqui. They have, prestem atenção, que essa estrutura aqui com have, ela se repete quando para falar sobre tomar, comer, café da manhã, almoço ou jantar, tá certo? Have dinner, no caso, vocês já devem saber que é jantar, ok? Então, não tem como a gente take dinner, que seria, no caso, o verbo take. Seria, no caso, o verbo take, né? To take, que seria tomar. Mas nesse caso, não. Nesse caso, to take não serve, tem que ser have, ter. Have dinner, ou seja,
tomam café perto, around, at, around, é perto, por volta, certo? Por volta, às 8 horas da noite. 8 horas toda noite, certo? PM é pós-merondium. Então, as horas nos Estados Unidos é dividida por AM e PM, ok? Vocês já devem saber disso, certo? AM e PM. Lá não é um formato de 24 horas, como é aqui no Brasil, ok? Lá é um formato de 12 horas. Deixa eu olhar aqui essa cor. Um formato de 12 horas, tá bom? Ou seja, começa a contar de 1 da manhã e vai. Quando chega às 12, meio-dia, 1 da manhã, quando chega meio-dia, que são 12 horas do dia, certo? Não se contar 13, 14, 15, 16, como aqui no Brasil. Começa a se contar de novo. 1, 2, 3. Só que dessa vez, ao invés de ser ante-merondium, que é antes do meio-dia, é pós-merondium. Pós-meio-dia, depois do meio-dia, tá certo? Então são 12 horas antes do meio-dia e 12 horas depois do meio-dia. Essa que se conta lá nos Estados Unidos. Aqui não, aqui a gente já junta tudo e faz 24 horas. Ok? Alright. Então vamos lá, agora realmente para o que interessa. Eu coloquei aqui outros exemplos que eu quero que vocês vejam como esse verbo do, ele funciona, tá certo? Então nós temos aqui uma resposta, uma afirmação bem simples. You like Japanese food? You like Japanese food? Você gosta de comida japonesa? You like the Japanese food? E embaixo nós temos, aqui em cima, né? You like Japanese food? E embaixo assim, Mary likes lasagna. Mary no caso, Mary gosta de lasanha. E aí no meio nós temos Do you like it? Do you like it? Ok? Então, a gente está conversando, eu digo que o Paulo gosta de comida japonesa, a Maria gosta de comer lasanha. Você gosta? Você gosta disso? Você gosta dessas coisas? Então, do you, ele vai servir, o do you like vai servir para isso. Na verdade, o do, ele vai servir exatamente para fazer essa afirmação. Não dá para fazer uma pergunta sem colocar o do antes, certo? A não ser que seja um verbo específico, que é o verbo como o verbo to be, o verbo to have, o verbo to can. Esses verbos eles vão ser trocados, eles vão ser inversos. Você já deve ter visto isso, né? Quando estavam estudando o verbo to be, vocês viram que para fazer uma pergunta a gente troca de posição, ok? Mas no caso dos outros verbos, a gente tem que usar um auxiliar, o do. Então, eu poderia falar no português, eu só poderia falar you like it. You like it? Só na entonação, mas no inglês não. No inglês eu preciso deste carinha aqui para me auxiliar a fazer uma pergunta. É tão de forma que se eu falar assim, do you like it? Eu posso até falar sem entonação. Vai ser uma pergunta de qualquer jeito. É claro que falar com entonação é o jeito mais certo de falar, mas caso vocês escutem alguma vez alguém falando, quando estiver assistindo alguma coisa, ouvindo alguma coisa, do you like it? Normal, sem entonação. É justamente porque o do já dá esse suporte, ok? O do, ele já traz essa entonação de pergunta já nele, tá certo? Então nós temos aqui relacionado à comida, certo? A gente vai relacionar isso aqui à preferência, exatamente para a gente poder exercitar essa questão do do. Então, do you like oranges? Do you like... okay. Here. Do you like grape? Do you like strawberries? Do you like cookies? Ok? Do you like it? Você gosta disso? O it, ele está aqui é uma outra terminação. Vocês sabem que as frases no inglês, elas têm que ter um sujeito, certo? Ela tem que ter uma pessoa. A pessoa não pode estar escondida como no português. No português, muitas vezes, a gente fala exatamente isso aqui, ó. Você gosta? Você gosta? Mas aí, no inglês, eu preciso saber o que é que você está falando. E esse it, ele dá essa sensação de que não está faltando nada naquela frase. Tá certo? Então, do you like it? Essa é a estrutura. Você só precisa lembrar, memorizar isso, que para fazer uma pergunta se alguém gosta de alguma coisa, do you like it? Ok? Nós podemos, é claro, explorar outras opções quando nós formos fazer perguntas com outros verbos. Ok?
So, se eu fizer a pergunta o seguinte, se eu perguntar o seguinte, do you run every day? Do you run every day? Perceba que eu usei o do como um apoiador para fazer uma pergunta. Agora, vem uma outra questão, isso é bom vocês anotarem. O do, ele só vai ser do para I, para you, we, e they. Ok? Para he, she, it, como de costume, he, she, it, nós vamos usar outro nome. É o mesmo do, só que ele está conjugado para he, she, it, que seria, no caso, que é does, ok? Fala comigo. Does. Não é dois, é does, ok? Então, quando você for fazer uma pergunta, você vai ter que se você for falar dela, dele, entendeu? Se eu for me referir a ele ou a ela, consequentemente vou ter que usar does. Então, eu vou usar o seguinte. Does he work? Does he work at Friday? Ok? Does he work at Friday? Ele trabalha na sexta-feira. Então, para fazer esses exemplos para você poder falar dele ou dela, ou isso ou aquilo, você usa does. E para falar de eu, você, ok, ou seja, para simplificar, os pronomes no plural a gente usa do, e com I também. Do I know? Eu sei. A gente também usa o do. Mas para he, she, it se usa does, ok? A gente usa does para he, she e it. Outra coisa que eu deixei em aberto aí para a gente estudar foram os verbos irregulares no passado. Isso já vai ser uma introdução para o Simple Past, para a gente trabalhar o Simple Past de forma mais agressiva, digamos assim, tá certo? Nós vamos aqui trabalhar o do de uma forma mais no passado, entendeu? A forma do passado de do é did, certo? Então, o did, ele vai deixar, como ele está no passado, ele vai deixar toda a pergunta no passado também. Então, did you, eu posso fazer did you like? Você lembra que o passado de like, como é o passado de like? O passado de like é like it. Não é isso? Did you like it? Essa frase está certa? Pen. Não. Está errada. It's wrong. It's very wrong. Porque nós já temos o did aqui fazendo o papel dele de auxiliar. Ele já colocou toda a frase no passado. Did you... olha só que legal, agora vamos falar de we, né? Did we, agora não muda, tá certo? Quando você está no passado, você não precisa mudar a conjugação do did. Lembra que no presente a gente usa para he, she, it, a gente usa does no presente, mas no passado a gente não precisa. Então, did she know you're here? Did she know you're here? Ela sabe que você está aqui? Did she know you're here? Ok? So, essa frase aqui ela ficou no passado. Se você tiver estudado a tabela, você vai saber que o passado de know é knew. Gente, não é know, nem knew, tá certo? Esse que aqui tá só para fazer uma graça para os outros rir, tá certo? Tem uma história aí, claro, por trás, na questão de fonética, mas digamos apenas que é
um enfeite, tá bom? Know, knew, não existe. O certo é know, knew. Então, esse aqui é o verbo saber ou conhecer, tá bom? Então, quando eu falo, did she know you're here? Tá perguntando se ela sabe que você chegou. Did she know you're here? Ela sabe que você chegou. Ela sabe que você está aqui, que você está aqui, ok? Não usem knew, tá bom? Quando for fazer uma pergunta no passado, não usem knew. Usem know. A não ser que vocês estejam fazendo uma afirmativa, então vocês não vão precisar usar o quê? O verbo auxiliar did. Se for uma afirmativa, não precisa. Mas como uma pergunta, a gente precisa se auxiliar. Tá bom? Não é como os outros, que não é como o verbo to be que troca de lugar. Tá certo? Vem primeiro, para depois vir o pronome. Não é assim que funciona. Tá bom? Agora nós vamos... Vai ser uma aula bem rápida essa, tá? É um assunto prático, que requer um pouco de prática também. É um assunto simples, mas que requer um pouco de prática. Então, por isso que eu já vou deixar logo a aula mais curta, mais rápida, mais objetiva, para vocês poderem praticar mais, tá certo? Vou deixar algumas atividades, depois a gente vê tudo estreitinho. Agora vamos ver as formas negativas. A forma negativa, a gente viu a forma positiva, né, no presente. A gente viu a afirmativa no presente, a gente viu a afirmativa no passado. Agora a gente vai ver a negativa no presente e a negativa no passado, tá certo? Don't. Don't you want? Don't you want? Enjoy this trip? Don't you want? Don't you want to enjoy this trip? Você não quer se juntar a essa trilha, essa viagem? Você não quer? Aquela pergunta, sabe? Aquela pergunta de não. Você está fazendo uma pergunta negativa. Você não quer fazer isso? Don't you know? Don't you know Carlos? Você conhece o Carlos? Conhece o Carlos? Você não conhece o Carlos? Entendeu? I'm sorry. Você não conhece o Carlos? Don't you know Carlos? Ok? Agora vamos fazer essa mesma pergunta no passado, só que de forma negativa. Didn't. Ok? Didn't, lembre-se que did é o passado, certo? Lembre-se que did é o passado e a forma positiva, a forma afirmativa. E don't e do é a forma positiva também, só que no presente, ok? Para fazer essa pergunta no passado, vamos fazer a mesma pergunta, né? Did you know Carlos? Você não conhecia o Carlos? Você não conhecia o Carlos? Didn't. Ok? É uma forma bem prática de falar, bem rápida. Olha só como soa rápido, viu? Eu vou juntar esse T com esse Y aqui, tá bom? Didn't you know Carlos? Didn't you know Carlos? Didn't you know Carlos? Ok? Não tenha medo de reduzir, não. Os nativos americanos reduzem, que é uma beleza. Assim como nós também, né? Falamos, você sabe, em vez de dizer você sabe, né? Você sabe, né? Existe essa dinâmica na língua, principalmente na língua inglesa, tem muito essa dinâmica. Uma coisa que é importante frisar é que na forma do presente, no presente, nós também temos, no presente nós mudamos também para he, she, it, ok? Então, doesn't se refere a he, she, it. Doesn't he eat our cookies? Ok? Então eu também estou fazendo uma pergunta. Ele não comeu nossas cookies? Imagina só que tem um amigo seu que gosta muito de biscoitos, ele come todos os biscoitos e você estava querendo comer muito biscoito. Usar esse exemplo. Estava querendo chegar em casa e comer e percebeu que tinha mais biscoitos. Aí você disse, rapaz, doesn't he eat our cookies? Ele não comeu os nossos biscoitos. Então, eat all our cookies. Não come todos os nossos biscoitos. Ainda ficou alguns biscoitos lá no pote. Certo? Então, nós também modificamos a estrutura para o
a forma negativa do presente do do, ok? A única que não vai mudar para he, she, it é o didn't. Ele não muda, tá certo? Espero que isso tenha ficado claro. Qualquer dúvida vocês podem me falar, me procurar, tá certo? Ou vocês podem voltar ao vídeo e assistir de novo quantas vezes vocês quiserem. Eu sei que dá um pouco de... porque tem várias regras, então se você tiver alguma dificuldade, pode me chamar no privado que eu tiro as dúvidas, tá certo? Vou fazer isso com muito prazer, ok? Então nós vamos aqui para os verbos irregulares e os verbos regulares. Acredito que a gente já tratou sobre isso, né? A gente tratou sobre isso naquela aula que nós tivemos, só que eu quero só reforçar rapidinho o fato de que os verbos regulares, eles vão receber... Olha só, pessoal, isso aqui é uma tabela, tá certo? Olha só. Olha só, isso aqui é uma tabela de verbos regulares, tá certo? Olha só. Ainda que eles terminam sempre com ed no passado. Tá vendo? Ainda tem a parte do participo passado aqui, que nem quero ela ainda, tá certo? Nem quero ela, tô só pedindo essa aqui para vocês. Aqui nós temos alguns verbos irregulares. Vê só como muda aqui o do, ó o do aqui. Vê o do aqui. Outro que é muito interessante é o verbo get. É um verbo muito interessante, que nós vamos estudar ele mais para frente. É o verbo get. Vamos dar uma pincelada nele, que ele tem vários sentidos. Enfim, não vou prolongar muito isso aqui não. Então assim, olha só. O verbo no passado, o verbo regular, ele só recebe ed. Então, se ele já tiver um ele só recebe o d. Isso a gente já tem comentado, né? Já os verbos irregulares, eles mudam completamente a estrutura, ou não mudam coisa alguma. Às vezes eles simplesmente repetem, como o caso de hit. Eu não sei se ele vai estar aqui. Não vai estar. Mas o verbo hit, to hit, que é bater, ele não muda, ok? Ele fica hit, hit, hit. É hit, a forma dele, entendeu? Então, existem essas peculiaridades. E o que é importante para você nesse momento? Para fazer a pergunta em inglês, a gente não precisa saber o verbo no passado, caso a gente use o verbo auxiliar do. Ok? A gente só colocar o did, fazer a pergunta e trocar. Porém, se for uma afirmativa, você não vai poder usar o do. Entendeu? Você vai ter que usar o verbo no passado. E se ele for um verbo irregular e você não souber, você já não vai conseguir construir aquela frase de forma correta ou compreender aquela frase de forma correta, ok? Então, eu quero essa tabela, eu quero essa tabela escrita no seu caderno, tá bom? Quero essa tabela escrita no seu caderno. Vou deixar disponível tudo direitinho e para vocês poderem fazer no seu caderno. Então é isso, tá certo? Por hoje foi uma aula rápida, tá bom? Mas ainda não acabou. Esse foi só o conteúdo. Nós vamos agora passar para as atividades. É isso aí. But keep calm. I'm a good guy. Ok? Fiquem calmos, que eu sou uma pessoa legal. Eu sou o cara do bem. Eu sou o mocinho. Vou passar as atividades para vocês bem legais. Presta atenção. Eu vou deixar disponível um exercício pronto, em PDF, tá? Tá todo em inglês, tem algumas questões aí que eu quero que vocês respondam, tá certo? Passa esse tempo aí tentando responder. E tem uma novidade também, que é as atividades imersivas. Isso aí, atividade de imersão. As atividades vão ser mais divertidas, eu prometo. No caso de vocês, para a turma de vocês, eu passei o seguinte. Quero passar o seguinte. Vocês vão poder escolher entre assistir um filme ou ouvir uma música. Preste bem atenção nas instruções, tá bom? Vocês terão que assistir um filme e completamente em inglês, sem legendas. Pode ser um filme que você já tenha assistido, pode ser um filme até melhor, porque você já está entendendo o contexto do filme, tá bom? Eu quero que você assista esse filme de novo, pode ser um novo também, se for, tranquilo, sem problema nenhum. O importante é que não tenha legenda, que esteja todo em inglês, tá certo? Completamente em inglês, sem legenda, tá bom? E mais, eu quero que você pegue o celular e grave pelo menos 30 segundos da cena, do momento que você está assistindo, do momento que você mais gosta, do momento que você quiser, e me explica o que está acontecendo, qual é o filme que você vai pegar. Look, teacher,
This is... Hold on. Não precisa ser em inglês, tá certo? Pode ser em português, eu deixo, pode ser em português. Vocês vão só dizer, olha, teacher, eu filme tal, personagem tal, não sei o que, mostra quem tá assistindo com você tá assistindo sozinho, se é no tablet, se é no celular, se for no celular, você grava com o outro, se é no computador, na televisão. Eu só quero saber o que tá acontecendo no momento ali, tá certo? Pode ser? Combinado? Quero ver você assistindo. E caso você opte pela música, são 30 segundos também de você cantando a música em inglês. Pode chamar o pai, a mãe, pode chamar a avó, fazer o corinho atrás, para todo mundo cantar junto, fazer batuque, não importa. O importante é que você grave esses 30 segundos, tá? São segundos, tá bom? São 30 segundos do filme, 30 segundos de música, tá certo? Para que eu possa ver também. E olha que eu vou ouvir, viu? É para cantar, você pode puxar a letra na internet, pode ler, pode aprender, escrever no caderno se quiser, pode ficar à vontade, certo? Isso é para você fazer no final de semana, tá bom? E me entregar pelo menos até terça-feira. Pode me chamar no WhatsApp, caso surja alguma dúvida em relação à explicação, caso você não entendeu alguma coisa, você pode me chamar no WhatsApp que com todo prazer eu vou atender você, tá bom? Tá certo? Alright, all set. That's it for today. I hope to see you in the next class. And be careful about coronavirus, okay? I know. See you next class. Bye bye.